Bom, senhoras e senhores, esse é o exemplo de um livro multimídia digital para iPad. Esse aqui é um exemplo de um livro que eu fiz para ombro e cotovelo. Eu fiz algumas modificações. Então aqui tem só um vídeo no começo. E assim é como funciona o livro. Aqui nós temos o capítulo, né? O capítulo 1. Vamos passando pelos capítulos com os assuntos. Aqui a gente vai. E aqui embaixo ficam as páginas desses capítulos, onde a gente consegue ter uma visão, um preview geral de como que funciona. Então isso aqui é o exemplo de um livro digital. O livro digital a gente consegue inserir textos de forma fácil, links, imagens, vídeos inseridas dentro do próprio livro. Então o livro hoje ele não precisa mais ter só fotos de técnica cirúrgica, a gente pode ter pequenos vídeos de técnica cirúrgica ou um vídeo como esse que a gente está mostrando para vocês. É possível fazer de forma super simples, por exemplo, imagens animadas como essas, que a gente chama de, na verdade, imagens interativas, onde você clica e tem um detalhe sobre tal assunto, como a gente está vendo aqui. É bastante fácil de ler. O livro digital permite, por exemplo, que a gente possa salvar, marcar o texto, por exemplo, destacar aqui como se fosse um marca-texto. Eu posso colocar notas nesse livro, por exemplo, eu quero escrever algum assunto, alguma opinião minha, eu posso escrever aqui, e isso fica salvo. Então eu posso fazer resumos das notas, só clicar aqui na nota, aparece minha nota. Depois eu posso procurar apenas pelas notas que eu fiz. Isso é o livro digital. Aqui é uma parte nova, onde a gente fez aqui um exemplo do teste de Job, onde esse link em vermelho que vocês estão vendo aqui é o link de um artigo. E se eu clicar nesse link, eu vou ser direcionado diretamente para aquele artigo. Opa, deixa eu ver. Aqui. Pronto, cliquei no link. Então, em vez de você colocar o artigo, quando você for referenciar um livro, você pode colocar o artigo e colocar o link para que a pessoa que queira depois ler um pouco mais sobre esse artigo tenha acesso aqui ao artigo, pelo menos ao abstract do artigo. Outro exemplo, vamos voltar lá no nosso livro. Por exemplo, eu posso colocar o artigo inserido dentro do texto. Então, ao clicar aqui nesse botão, eu tenho o abstract do artigo aqui para ler. Então, a gente pode inserir mais informação num livro multimídia de uma forma que não fique poluído e que as pessoas que queiram saber mais sobre o assunto possam simplesmente com um clique ter mais acesso sobre aquela informação. Então aqui é o artigo do teste de Job, para quem queira ler, por exemplo, o artigo inteiro ou, nesse caso aqui, o resumo. Outra opção que a gente conversou muito, que eu acho muito interessante, é a gente popularizar. No fato de popularizar é dar a nossa cara a um livro. Então nós temos que escrever aquilo que estão nos artigos, mas nós também temos a opção de dar a nossa opinião. Então aqui é um exemplo do que está escrito, tem uma foto e aqui tem a minha carinha pequenininha. Então ao clicar aqui, eu vou ter uma opinião, digamos, uma opinião do autor sobre tal assunto. Então eu posso escrever sobre um assunto e eu ou vários autores, e vários autores do mesmo capítulo podem dar opiniões diversas sobre a sua experiência clínica, sobre o que você acha o que está sendo escrito. Nem sempre o que está escrito é necessariamente o que você faz na prática clínica, ou às vezes você tem uma dica pessoal sua que você quer dar sobre tal assunto, você pode colocar de uma forma escondida, entre aspas, onde a gente saiba que é uma opinião específica de um autor. Isso não é algo que está na literatura, mas que também tem a validade. E isso a gente permite fazer, por exemplo, nesse tipo de livro, livro multimídia, um livro multicooperativo. Outras opções, como eu mostrei para vocês, a opção de inserir vídeos. Esse aqui é um vídeo, a gente pode aumentar e eu posso ver o vídeo. Por exemplo, eu posso ver o vídeo da técnica cirúrgica em tela cheia sobre tal assunto. Basta agora a gente diminuir e ainda continua sendo tocado o vídeo. Então isso é um livro multimídia. A gente pode colocar colunas, por exemplo, de dicas. No caso aqui é uma coluna que eu montei de dica do especialista, onde eu também estou fazendo uma opinião sobre um assunto, ou na verdade a gente pode dar outras. A gente tira com essa coluna aqui, que é diferente, a gente dá uma outra conotação ao texto, ou uma opinião, ou a técnica preferida do autor, e não só o texto normal. Isso a gente já vê bastante nos livros.
O que a gente pode fazer também são testes, por exemplo, qual que é a resposta, aqui no caso é o job mesmo. Outra opção muito interessante é a inserção de animações ou até aulas mesmo. Isso aqui, por exemplo, é uma aula em PowerPoint que eu coloquei dentro do meu livro. Então basta clicar na imagem e vai aparecendo, por exemplo, as animações que eu fiz no próprio PowerPoint. Então essa é uma forma fácil da gente montar uma animação que a gente queira mostrar de uma técnica cirúrgica. Às vezes você não quer mostrar um vídeo de uma técnica cirúrgica, mas você quer mostrar várias fotos. Várias fotos num livro não dá. Você acaba com o espaço do livro. Então você faz aqui, mostra as fotos com animações ou com orientações e ocupa esse pequeno espaço da tela, e quem tiver interesse vai vendo a sequência de fotos, ou no caso aqui é uma aula que foi dada em PowerPoint, que também pode ser dado, também pode ser colocado. Aqui um outro exemplo de um vídeo colocado dentro do assunto. Aqui nós temos o link, onde se eu clicar eu vou para o link do vídeo. Aqui é uma integração com páginas da internet, então essa é uma página da internet minha, chama WordScores. O WordScores é um aplicativo meu, que também está disponível na internet. E aqui ele está interligado com a página da internet, onde tem aqui o score de UCLA, que é um score específico para ombro. Mas é algo que a gente pode interligar com qualquer assunto. Interligar com uma página específica da sociedade, uma página onde tenha aulas sobre o assunto. Então você tem o livro multimídia interligado com aquele assunto que está na internet que você quer passar também. Basta fechar aqui, eu estou saindo. Aqui é um outro exemplo de uma aula que está disponível. Essa é uma aula, esse é um vídeo maior. Então essa é uma aula que está no YouTube. Um vídeo que está no YouTube, onde eu posso colocar exemplos maiores, vídeos maiores, por exemplo, no YouTube, interligar com o nosso livro. Eu não vou esperar carregar, porque esse vídeo é um vídeo bastante grande. Outra opção é um checklist pós-leitura, onde os leitores podem fazer o checklist dos assuntos que a gente sugere que ele saiba. Então basta clicar aqui, ele vai fazendo o checklist desses assuntos. A gente pode fazer um sistema interativo com um formulário de perguntas, onde a gente faz perguntas para quem está lendo sobre qual a sua opinião sobre um assunto X. No caso aqui que a gente colocou, qual a melhor técnica para luxação crânio-clavicular. Você manda, e depois a gente manda via internet, e depois nós temos a direção, ou quem é o autor do livro, tem as respostas, vai recebendo as respostas, depois a gente pode divulgar isso pela internet. Então esse é o exemplo de um livro digital. Aqui a parte de cotovelo, funciona tudo da mesma forma, mostrando como é simples você fazer, como é simples você manusear esse tipo de informação.